Então, a gente vai colocar as cargas das paredes que são uma carga do tipo linear. A gente vai colocar uma carga linear, tá? Aí, o que é que acontece? Vamos lá. Térreo só tem parede, não tem as outras que eu já falei para você. A gente vai na tabela da norma lá. E na tabela da norma, ela vai ter aqui esse item aqui. Eu não lembro exatamente qual é o número da tabela, acho que é a tabela 1, mas daqui a pouco eu dou uma olhada lá para ver. A tabela da norma, a gente vai pegar esse item aqui, onde esse item alvenaria de vedação, e percebam que a gente está tratando de alvenaria de vedação, porque isso aqui é um sistema estrutural de concreto armado. O sistema estrutural de concreto armado, eu vou utilizar a alvenaria de vedação, porque a estrutura são as vigas, os pilares e as lajes, e as sapatas nesse caso, tá? A alvenaria ela não tem função estrutural, diferente se eu estiver tratando de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é outra coisa, que ela tem resistência e ela vai suportar as cargas da laje, vai ser transferida para ela. Nesse caso, se eu tirar todas as alvenarias que tem nesse projeto, a estrutura ela continua sendo de pé, porque a alvenaria ela não é estrutural. Agora, num caso de uma alvenaria estrutural, se eu tiro as paredes, a estrutura cai, porque ela tem função estrutural. Beleza? Então aqui a gente vai tratar de alvenaria de vedação, que pode ser bloco de concreto vazado, bloco cerâmico vazado e bloco de concreto celular autoclavado, certo? Então, qual é o que a gente geralmente utiliza? Geralmente nós utilizamos esse aqui, ó, bloco cerâmico vazado, que é aquele tijolo de 8 furos, tijolo de 6 furos, aquele tijolo 9 por 19 e 19, ou tijolo de 14 por 19 e 19, ou aquele de 19 de largura, enfim, tem vários tipos de tijolos. E aí aqui ele coloca a largura do tijolo, né? Isso aqui, essa parte aqui é a largura do tijolo. Aí eu tenho tijolo de 9, de 11,5, de 14 e 19. São os 4 tijolos que a minha norma ela prescreve. E num projeto como esse aí, geralmente eu vou utilizar o tijolo de 14, porque o pilar vai ficar com 14 ou com 15. E eu vou utilizar o tijolo mais próximo, que é o de 14. Se você for utilizar o de 9, você utiliza esse. Aqui eu vou utilizar esse aqui, ó, de 14, tá? 14 centímetros de largura. E aqui ao lado, ele já dá a carga em kN por metro. Ó, ele já dá aqui a carga em kN por metro. Esses números aqui, dessa coluna e dessa outra coluna, já é a carga em kN por metro, dependendo da espessura do revestimento da parede. Aí aqui ele tem um revestimento com 1 centímetro de revestimento em cada lado da parede, com 1,5 centímetro e com 2 centímetros. Qual é o que geralmente eu utilizo? Esse aqui, ó, de 2 centímetros. Então, uma parede com bloco de 14 centímetros, com revestimento de 2 centímetros de cada lado, ele pesa 1,9 kN por metro quadrado. Waldner, quanto é 1 kN? 1 kN ele é igual a 100 kg. Então sempre vou estar transformando, saindo de kN indo para quilo, para ficar mais fácil da gente entender. Então, Waldner, qual é a carga de uma parede de 14 centímetros com revestimento de 2 centímetros de cada lado? É uma carga de 190 kg por metro quadrado, tá bom? Então, a gente vai utilizar uma carga de 190 kg por metro quadrado aí nesse caso. Logo, eu falei o que? Uma carga de parede, ela é uma carga superficial? Não. E aqui ele está dando uma carga superficial. Ele está dando uma carga kN por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado da parede tem 190 kg. Se eu recortar 1 metro quadrado e botar numa balança, ele vai ter 190 kg, tá certo?
É mais ou menos isso. Sendo que a gente vai colocar ela como carga linear na viga, que a parede está apoiada na viga. Então, a carga linear ela é quilonewton por metro. Logo, para eu encontrar uma carga linear, eu vou ter que multiplicar ela por um comprimento. Eu tenho que a minha altura já foi aqui no bloco. Já disse que o bloco é de 14, tem 2 centímetros de cada lado, vai ser uma parede, vou até aqui colocar, de 18 metros quadrados, sendo que tem outra dimensão, é a altura. Então eu já vou determinar a altura da minha parede e, baseado na altura, quando eu multiplicar aqui pela altura da parede, eu vou encontrar a carga quilo por metro, porque a altura vai estar em metro. Walter, qual é a altura da parede? Muito fácil, é só você pegar, por exemplo, o pé esquerdo aqui dessa estrutura aqui, o pé esquerdo, lembrando que pé esquerdo 3 metros, tá? A viga aqui em cima, ela tem 40 centímetros. Logo, o que é que acontece? Qual é o tamanho aqui? 2,6. Tá? 2,6 é a altura da minha parede. Logo, esse H aqui ele vai ser 2,6 metros. Aí, baseado nisso aqui, eu consigo encontrar aqui 190 vezes 2,6 dá 494 metros quadrados, quilo por metro, desculpa. Dá 494 kg por metro. Então, 494 kg por metro é a carga da minha parede. Como eu falei, ela é variável dependendo da parede que você vai colocar e dependendo da espessura do revestimento que você vai colocar, tá bom? Então, você vai determinar assim, sempre é o peso da parede vezes a altura da parede. Eu tenho o peso da parede aonde? Da tabela. O peso da tabela vem daqui. E a altura da parede vem daqui. Vem dessa dimensão aí que, como eu falei, a altura da parede ela é o pé esquerdo menos a altura da viga. Tá certo? Então aí a gente encontra essa carga. Vamos colocar essa carga aqui, certo? Vamos lá. Vou vir aqui no pavimento térreo. Aí aqui no CIPECAD, eu tenho aqui carga linear em viga, muito fácil de colocar. Aqui em carga linear em viga, ele dá em tonelada, tá? Eu gosto de utilizar tonelada, que fica mais fácil de mensurar. Aí veio 494 quilos, tá? É a mesma coisa que 4,94 kN. Se eu digo, ó, essa parede ela tem 4,94 kN. Tipo, você não vai entender o que é 4,94 kN. Mas se eu digo, ó, essa parede ela tem 494 kg por metro. Arredondando, 500 kg por metro. 500 kg por metro é o quê? 10 sacos de cimento empilhado. O saco de cimento tem 50 kg, você coloca 10, vai dar 500 kg por metro. Você já consegue visualizar. Ou 5 pessoas de 100 quilos. Você consegue visualizar isso aí, tá certo? Então, fica muito mais fácil quando você coloca em quilo, porque você vai ter essa noção aí da ordem de grandeza, beleza? Então, aqui eu vou botar 0,494. Que tipo de carga é essa? É permanente? É peso próprio? Ou é sobrecarga? Eu já falei para vocês que essa carga da parede é só você verificar. Ela tem a possibilidade de mudar de lugar ou de sair da estrutura e não ficar lá em um curto período de tempo. Não, ela vai ficar lá para sempre. Pode ser que tenha uma reforma lá no futuro, mas a priori ela vai ficar lá para sempre. Então a gente vai colocar ela como permanente. O Hélio está perguntando, esse valor 190 por metro já está na norma com fator de segurança? Não, tá? É meio que o valor cru. O software ele ainda vai colocar o coeficiente de segurança, que nesse caso aí vai ser 1,4. Aí vai majorar ainda.
E se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa e eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de 1 hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então se você gostou, vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.